Bom dia, pessoal. Tô aqui de novo e hoje eu quero falar sobre uma frase que é de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. A frase é a seguinte: o homem é um querer eternamente insatisfeito. O homem é um querer eternamente insatisfeito. Você já reparou que desde criança a gente nunca está satisfeito, por exemplo? A gente fica pensando, quando eu tiver aquele brinquedo, eu vou ser feliz, eu vou ficar satisfeito. E aí a gente ganha o brinquedo e aí passa um tempo, aquele brinquedo já não tem mais graça, a gente já não tá mais feliz com aquilo, a gente quer outra coisa. Aí, eu quero uma bicicleta. Depois passa um tempo, eu quero amigos. Se eu tiver amigos, eu vou ser feliz. Se eu tiver um celular, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver uma namorada, um namorado, eu vou ser feliz. Não, se eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Não, eu sou desse jeito porque eu tô triste desse jeito porque eu não tenho um carro. Não, eu preciso de uma casa, eu quero uma casa assim, assim, assim. E aí, quando a gente alcança essas coisas, a gente vê que depois de um tempo isso já não satisfaz mais a gente e a gente já quer outra coisa. E a gente acha que essas coisas vão nos satisfazer, nos fazer feliz. Só que por que a gente nunca fica feliz com essas coisas? Por que a gente nunca fica satisfeito? A resposta está em Eclesiastes 3:11, que a Bíblia nos conta que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso é o que está escrito em Eclesiastes 3:11. Então, Deus colocou no coração do homem, do ser humano, um anseio pela eternidade. Então, dentro de nós há um anseio, há um desejo, há uma fome, há uma sede pela eternidade. Então, só o que é eterno pode nos satisfazer, pode nos preencher. Só que a gente tenta preencher isso com coisas passageiras, coisas que não vão satisfazer a nossa fome todos os dias, coisas que uma hora não vai funcionar mais. Naquele momento pode nos satisfazer, mas depois a gente vai sentir fome de novo, depois a gente vai sentir necessidade de mais alguma coisa para ser feliz. Só que o que é eterno, que pode nos fazer satisfeitos, pode satisfazer o nosso desejo, a nossa fome, a nossa sede pela eternidade? O que é eterno? A resposta está em João 6:32 ao 35. Eu vou ler aqui. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Foi o pão de Deus, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos desse pão, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Só um ser eterno pode preencher o vazio que ele mesmo criou em nós, que é um vazio que só pode ser preenchido por quem é eterno. E Jesus é o ser eterno. Então só ele pode nos satisfazer, só ele pode nos alimentar. As coisas passageiras só nos satisfazem de modo momentâneo, mas só ele vai nos preencher de modo completo, porque dentro de nós há um buraco do tamanho da eternidade, que ele mesmo colocou em nós ao nos criar. E essas coisas nós podemos nos satisfazer momentaneamente, mas depois a gente vai procurar outras maneiras de satisfazer, porque elas já não nos satisfazem mais. Por exemplo, conseguir a casa que eu tanto queria. Depois de um tempo, a casa já não me satisfaz mais, já não estou feliz com aquilo, já tem alguma coisa estranha, não estou mais feliz.
Ah, não, eu preciso é de uma casa maior. Aí muda para uma casa maior. Ah, não, dá trabalho demais, casa grande, não quero mudar para um apartamento. A gente nunca está satisfeito porque a gente está buscando satisfação em coisas terrenas, enquanto o nosso ser anseia pela eternidade. O nosso ser deseja Deus. A fome que Jesus está falando nesse versículo, né? Eu sou o pão da vida. Quem vier a mim jamais terá fome, jamais terá sede. É uma fome espiritual. E ele está fazendo uma comparação com a fome física, para que a gente possa entender essa fome espiritual. Mas o que é a fome? A gente está acostumado a falar, tô com fome, eu vou lá e como. Não é essa fome que Jesus está falando. É a fome que ele está fazendo comparação com a fome do mundo. Problema da fome no mundo, por exemplo. Pessoas que não têm o que comer, que passam dias sem ter o que comer. Não tem nada na prateleira para fazer, para comer. É essa fome que Jesus está falando. Ele está falando, se você vier a mim, eu tenho alimento para te dar todos os dias. E não é um alimento que te satisfaz só momentaneamente e depois não te satisfaz mais. É um alimento que vai te satisfazer sempre que você vier a mim. Sempre que você vier a mim, você vai ter sua fome saciada. É isso que Jesus está falando. Só que como que a gente vai satisfazer essa fome em Cristo? Como que eu satisfaço essa fome? Lá em Mateus 4,4 fala como que a gente vai fazer isso. Como nos alimentar de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente costuma ouvir, né? Nem só de pão viverá o homem. Mas esse versículo é muito profundo. A gente costuma associar ele com outras coisas, mas é muito profundo, porque a gente se alimenta da palavra de Deus. Deus nos alimenta com a palavra dele. Então, para a gente se alimentar das palavras dele, a gente tem que ler a Bíblia, porque na Bíblia é que estão as palavras dele. Então, não adianta a gente querer ir na igreja, nos alimentar ali do que está sendo pregado a respeito da Bíblia, e depois ficar uma semana sem ler a Bíblia inteira e só sem ler a Bíblia, né? Não dá para ler a Bíblia. É meio difícil ler a Bíblia inteira em uma semana, mas ficar sem ler a Bíblia durante a semana e chegar no domingo e querer comer de novo. A gente está passando fome por conta própria. Sendo que a gente tem o alimento ali do ladinho da gente, né? A gente tem acesso à Bíblia facilmente no Brasil. Jesus, ele é simbolizado na Bíblia pelo maná, tanto é que ele está falando aqui, eu sou o pão da vida. Maná era um pão que Deus alimentou os israelitas no deserto, quando eles estavam viajando rumo à Terra Prometida. E Deus fazia cair pão do céu para eles. Só que Deus falou assim, olha, vocês durante a manhã vai cair o pão, vocês vão pegar esse pão só o tanto que precisa para comer hoje. Amanhã eu vou mandar de novo. Se você guardar o de hoje para amanhã, não vai servir mais, vai apodrecer. E algumas pessoas fizeram isso. E aconteceu exatamente o que Deus falou, apodrecia. Porque quando Deus não tem estoque, Ele tem algo novo para a gente todos os dias. E a gente precisa ir até Ele para buscar, todos os dias. E outra coisa interessante é a gente pensar, o que acontece se eu ficar sem comer muitos dias? O que acontece? Sei lá, ficar sem comer 100 dias. Morre. Tem uma quantidade de dias aí que eu não lembro qual é, que a gente morre se ficar sem comer. E da mesma forma é a fome espiritual. Se a gente ficar sem comer toda a vida, a gente vai morrer um dia. E a morte espiritual é a pior morte que tem, porque ela é eterna. E é por isso que está escrito lá no livro de Oséias, no livro da Bíblia chamado Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então,
A morte, do mesmo jeito que a gente morre se não comer alimento físico, a gente também morre se a gente não se alimentar de Jesus, se a gente não se alimentar da palavra dele, se a gente não conhecer a palavra dele. Então, que a gente possa se alimentar desse pão da vida, desse pão que nos satisfaz, que nos dá a alegria verdadeira. Era isso que eu tinha para hoje. Um beijo, um queijo, que seu dia seja tão doce quanto doce de goiabada.